Graça e paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês nessa manhã. Nós estamos aqui, meus queridos, para mais uma escola dominical. EBD, a melhor escola do mundo. Por quê? Porque ela ensina a respeito do reino dos céus. Por quê? Porque ela é uma escola que nos ensina, que nos disciplina a vivermos segundo a vontade, os caminhos, como uma bússola direciona um navio no meio do mar. Assim é a palavra de Deus. Então a escola dominical, ela é muito, muito, muito importante para nos trazer crescimento espiritual, para nos trazer amadurecimento espiritual, para nos disciplinar. Vocês sabiam que nós precisamos ser disciplinados em todas as áreas das nossas vidas? Nós precisamos de um norte, de uma direção. Nós precisamos de limites, queridos, para todas as áreas das nossas vidas. E na EBD nós aprendemos isso. Segundo, por exemplo, a palavra do Senhor nos ensina. Olha, você que tem filhos pequenos, ensine a criança no caminho que ela deva andar, para quando ela estiver mais velha, ela não venha a se desviar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua santa e poderosa presença. Nos rendemos, ó Deus, diante do Senhor nesta manhã. E nos apresentamos, ó Pai, diante da Tua santa e poderosa presença. Estamos aqui, ó Deus, para primiciar ao Senhor. Domingo, Senhor, é chamado o dia do Senhor. E nós queremos, ó Deus, consagrar esse dia ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, consagrar as nossas vidas ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos oferecer como uma oferta viva, um sacrifício santo, como uma oferta de gratidão, de amor, de alegria, de dizermos para o Senhor o quanto é bom estar na Tua casa, o quanto é bom estar na Tua presença, o quanto nós temos prazer, ó Deus, em estarmos diante do Senhor, o quanto nós temos alegria, o quanto celebra, o quanto tem júbilo o nosso coração por podermos estarmos diante da Tua presença, por podermos logo pela manhã adorar o Senhor, por podermos logo pela manhã cultuar o Senhor, por podermos logo pela manhã exaltar ao Senhor, por termos a honra, por termos o privilégio de levantarmos pela manhã e podermos comer o banquete da Sua palavra, aquele que nos fortalece, aquele que nos alimenta, mantém de pé, aquele que nos abençoa. É a Sua palavra, Senhor, que nos abençoa, que nos dá força, que faz com que tenhamos um domingo abençoado, que tenhamos um domingo de paz, porque a Tua palavra nos traz conhecimento, nos traz sabedoria, nos traz cura. O Senhor mesmo nos diz na Sua palavra: o meu povo perece porque falta o conhecimento, o meu povo perece porque não me conhece, não conhece as minhas escrituras, não conhece as minhas palavras, não conhece as minhas promessas, não conhece o poder que tenho pronto para derramar a cada um deles. Mas eu quero trazer o conhecimento. Aleluia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa manhã. Eu me sinto honrada, eu me sinto agradecida, Deus, por ter saúde, por ter vida e por ter mais uma vez a oportunidade de escolher a melhor parte da minha vida. A melhor parte da minha vida é estar na Sua
casa, é te servir, é aprender do Senhor, porque nessa terra todas as coisas serão passageiras, passarão tudo, mas a sua palavra não vai passar, e essa ninguém poderá roubar do meu coração, poderá roubar do meu entendimento, Pai, porque a única coisa, no dia em que o Senhor voltar, no dia em que o Senhor buscar a sua igreja, que vão abrir as Bíblias e elas estarão em branco, no dia em que vão buscar a igreja, e a igreja não estará aqui, mas com o teu Espírito Santo, para interceder por um povo, para interceder por homens e mulheres, aí sim, Senhor, darão créditos e reconhecerão que sem o Senhor a condenação é eterna. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja e não nos deixe faltar em nossos corações nunca o primeiro amor, o desejo de estar na sua presença, o desejo de estar na tua casa e de aprendermos do Senhor. Amém? Amém, queridos. Vamos adorar ao Senhor? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Declare. Prosseguindo para o alvo eu vou. O que você vai conquistar? A coroa conquistar. Olha o que é preciso, querido. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Por quê? Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz
Senhor? Quantos querem conhecer mais do Senhor? Nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Em nossos corações, sobre o nosso ser, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Peça para Ele reinar sobre você, sobre a sua casa, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, Senhor, sobre as nossas casas, sobre todo o nosso ser, ó Deus. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Reina sobre nós, Senhor, sobre as nossas casas, sobre a nossa família, sobre esta igreja, Senhor, sobre tudo, ó Deus, que diz ao nosso respeito. Reina, 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 Senhor, para a tua glória, ó Deus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Realmente Ele é o Rei. Realmente Ele é o Senhor. Realmente Ele é soberano sobre todas as coisas. E nada foge ao seu controle. Realmente Ele reina sobre tudo. E a palavra rei, a palavra reinar, significa possuidor, é autoridade, é aquele que está acima de qualquer um. O Senhor é Rei absoluto em nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou feliz por ter vencido essa semana. Querido, essa semana foi uma semana de luta. Você teve semana de luta aí? Fala pra mim. Fala assim, eu tive.
semana de batalha, semana de grandes aprendizados com Deus, uma semana de crescimento. Como é bom nós olharmos para trás, fazermos uma reflexão da nossa semana e olharmos para trás e ver que nós tivemos lutas, que nós tivemos dificuldades, que nós tivemos problemas, que nós tivemos adversidades, porém crescemos, porém vencemos, porém maior é o que estava em nós, e que o diabo ficou debaixo dos nossos pés. Ele tentou, ele se levantou, mas o Senhor dos exércitos nos deu a vitória. O leão da tribo de Judá esteve ao nosso lado e ele nos deu a vitória. E eu louvo a Deus por isso. Nessa manhã meu coração está jubiloso do Senhor, está cheio da glória de Deus, está cheio do poder de Deus, está cheio do amor incondicional de Deus. E eu louvo a Ele por essa manhã, eu louvo a Ele pela fidelidade, eu louvo a Ele pelo compromisso, eu louvo a Ele pelo amor, eu louvo a Ele por Ele ser um Deus zeloso para cumprir a sua palavra na minha vida. Eu louvo a Ele por Ele ser um Deus que não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. O que Ele falou, Ele cumpre. Há uma fidelidade de Deus. E eu louvo ao Senhor por isso nesta manhã. Nós estamos, queridos, falando dos atributos de Deus. Nós estamos falando de Deus Pai. Nós vamos seguir depois para Deus Filho. E vamos seguir depois para Deus Espírito Santo. Nós vamos entender e aprender a respeito da Trindade. O que em cada um e a forma que cada um trabalha. E nessa manhã, semana passada, só para fazermos um levantamento, para trazermos à nossa memória aquilo que nós colocamos, nós falamos bastante da particularidade de Deus, que significa os atributos ou os adjetivos de Deus, as qualidades de Deus. Nós falamos bastante disso, né? Dos atributos morais, dos atributos naturais e incomuns que Deus tem, e dos atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Aqueles que Deus compartilha, aquele que Deus não compartilha, que só Ele tem para si. Então nós falamos a semana passada a respeito dessas qualidades, desses atributos de um Deus que exerce o seu poder, que exerce a sua função, que exerce a sua soberania e a sua grandeza como Criador, como fonte de vida, como conhecedor de todas as coisas, e finalizamos de um Deus como Rei. Né? Nós terminamos aí declarando o Senhor como Rei, Rei absoluto de todas as coisas. E eu quero nessa manhã dar continuidade, porque nós vemos aqui o Senhor em Gênesis como Criador de todas as coisas, como aquele Senhor que cria tudo o que está em volta. Deus foi aquele, gente, que pegou as coisas que estavam sem forma, que estavam vazias, que não havia crescimento algum, que não havia beleza em nada, que não havia divisão de dia, de noite, de terra, de água, que você imagina você olhar, você já teve uma situação que você olhou para aquela determinada circunstância e falou assim: o que eu tenho é isso, e isso que eu tenho, eu vou precisar transformar e criar algo com isso. Foi mais ou menos assim que Deus encontrou a terra, que encontrou o universo, e Ele começou ali na criação, criar. Então nós somos filhos de um Deus criativo. Nós somos uns filhos de um Deus criador. Por isso que nós temos como exemplo, por isso que nós temos parte dessas qualificações de Deus. Por isso que o homem e a mulher são pessoas tão criativas.
Você já viu pessoas que você coloca alguma coisa na mão dela e ela consegue criar e você fala, como você conseguiu fazer isso com tão pouco? É porque esse privilégio, essa qualidade, como nós falamos, esse atributo que Deus tem, é um dos atributos que Ele compartilha conosco, que Ele nos ensina a sermos criativos. Então, talvez você já viu aquelas casas que são simples, que não tem muita coisa, mas que lá dentro existem pessoas criativas e conseguem transformar o pouco que tem em coisas belas e bonitas e agradáveis. Então Deus, Ele é assim. Deus conhece cada detalhe do universo. Deus conhece cada coisa porque Ele criou. Eu e você, como mulheres, eu nem falo tanto os homens, porque na nossa casa, nós mulheres, nós conhecemos aonde está cada coisa. É claro, se os filhos não tirar do lugar e não voltar lá, se o marido não mexer, mas nós mulheres, no nosso armário, nós sabemos aonde fica as tupperwares, aonde fica os copos, aonde fica, qual é a gaveta que fica os talheres, qual é a gaveta que fica o guardanapo. Você não se perde na sua cozinha, você domina, porque você sabe aonde estão as panelas, aonde estão as tampas, aonde estão os teus utensílios que você trabalha todo dia, os seus instrumentos de trabalho todo dia, certo? Certo. E o homem, ele sabe daquele quartinho da bagunça. Quem tem um quartinho da bagunça em casa? O homem sabe o que tem lá. O homem sabe vamos dizer, os instrumentos de trabalho dele, para não dizer as tranqueiras dele, porque senão eles vão ficar bravos, né? Então os instrumentos de trabalho dele estão lá dentro do quartinho. Se você for lá e mexer, gente, ele vai ficar muito bravo. Estava aqui, eu deixei aqui. Não é? Por quê? Cada um de nós, dentro do nosso território, dentro do nosso habitar, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, até mesmo no nosso trabalho, você sabe o que você coloca na sua mesa, você sabe o que você coloca na sua gaveta, você sabe o que você coloca ali no seu estojinho, quantas canetas tem, você sabe de tudo isso. Mas por quê? É o seu habitar. Então você tem o controle. Você conhece, você administra. Você vive tranquilamente ali porque você colocou cada coisa no seu devido lugar. Assim é Deus. Deus pegou a minha vida, a sua vida, nos fez seres viventes e tem trabalhado organizando as nossas vidas até no dia de hoje. Deus não deixa de trabalhar em nós. Nós somos como a nossa casa. Dentro de nós existem vários cômodos. E dentro desses cômodos, meu amado, o Senhor conhece, o Senhor vasculha, o Senhor sabe que a cozinha está desorganizada, o Senhor sabe que o quarto está desorganizado, o Senhor sabe que o guarda-roupa está revirado, o Senhor sabe que tem sujeira debaixo do tapete, o Senhor sabe que tem telha de aranha lá no telhado. Então não adianta querer fugir do conhecimento de Deus. Lembra que nós estudamos a semana passada? Onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus tem trabalhado na nossa vida. Deus tem trabalhado dessa maneira em nós, em nosso interior. Por que que nós aprendemos os atributos de Deus? Por que que nós aprendemos as qualidades de Deus? Para executarmos nas nossas vidas. Por quê? Porque não há como fugir, porque não há como nos esconder, porque não há como nos enganar. Se existem cômodos na nossa vida que precisam ser visitados por Deus, deixe que Ele visite nesse dia de hoje, porque amanhã pode ser tarde. Faça a sua escolha hoje, porque
Porque é assim que Deus trabalha. Então nós vemos que Deus, não adianta esconder nada de Deus. Porque se subir no mais alto monte, no mais alto céu, ali o Senhor está. Se eu for nas profundezas do mar, ali o Senhor também está. E não adianta, nós podemos esconder das pessoas, nós podemos até negar as pessoas, mas de Deus nada nós escondemos. Eu acho e fico admirado daquele homem e daquela mulher que se dizem ser cristãos, genuínos e verdadeiros. Eu não estou falando daquele que tomou banho num tanque. Eu estou falando daquele que reconheceu o sacrifício da cruz, que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que no dia do seu batismo morreu e nasceu um novo homem e uma nova mulher, conseguirem viver a sua vida cristã se enganando. Porque você não engana o seu pastor, você não engana o seu líder, você não engana a Deus, você engana a você mesmo. Quando você não trabalha com a mudança, quando você não trabalha com esses atributos de Deus vindo para a sua vida, porque lembra, o DNA de Deus está em mim. O DNA de Deus está em você. Então, a partir deste momento, eu tenho cravado, eu sou reconhecido no reino espiritual, queridos. Você é conhecido no reino espiritual. Se você fizer algo para Deus ou não fizer, Satanás te conhece do mesmo jeito. Porque a marca de Jesus, o sangue derramado na cruz, está sobre você. Então você é marcado aonde você passar, você é identificado. Aquele ali é filho do Deus vivo. Agora, expressar as características de Deus ou viver é outra coisa. O selo você tem, eu tenho, e não nos é tirado pela graça, tá? Mas viver essas características e viver esses atributos, é aí que está o problema. Cada ser vivo recebe a sua vida de Deus, as coisas que Deus tem determinado, porque está no domínio de Deus. E Ele tem poder sobre tudo, sobre todas as coisas. Deus conhece cada detalhe. E através desse conhecimento de Deus em cada detalhe sobre a sua criação, não existe autoridade maior e mais alta que seja a de Deus na minha e na sua vida. É claro que devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus, tá? Às vezes nós reclamamos de algumas autoridades que abusam dos seus poderes, que não sabem reconhecer o lugar de autoridade que foram colocadas, com atitudes erradas, autoridades que abusam do seu poder, mas nunca se esqueça que a autoridade constituída por Deus, que é nos colocada acima de nós. Se você hoje estiver vivendo com algum problema, com alguma autoridade que está acima de você, comece a orar e coloque diante de Deus. Ela não está no lugar errado, porque Deus permitiu que ela estivesse ali. Mas se ela estiver causando algo mal em você, comece a orar a Deus para que Deus mude a sua história e deixe ela lá como autoridade. Porque nós temos que viver corretamente na lei da terra
na lei dos homens. Nós temos que andar com as nossas coisas em dia na lei da terra e na lei do Senhor. Então, se nós aprendemos que o Senhor há uma soberania total sobre as nossas vidas, eu consigo entender aquilo que Paulo diz: não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E não importa as aflições que eu vivo na minha carne, todas elas serão para glorificar o nome do Senhor. As afrontas, os problemas, as dificuldades, as tribulações, as angústias, as perseguições, todos os sofrimentos, eles serão para glorificar o nome do Senhor. O problema, meus amados, é como é que nós vamos enfrentar as situações. Como é que nós vamos olhar? Se nós vamos olhar e termos um sentimento de autocomiseração de nós mesmos, ou se nós vamos olhar e lembrarmos que estamos vivendo debaixo da soberania de Deus, que existe um Deus que tem nos velado, que tem guardado as nossas vidas enquanto nós dormimos e que tem atestado até mesmo a palavra que sai das nossas bocas. Que tem afirmado, tem nos dado uma carta branca, que está timbrado o sangue de Jesus. Se você obedecer tudo que tenho mandado, você não desviar do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, eu farei prosperar o seu caminho, e você será bem-sucedido, diz o Senhor. Foi só para Josué essa promessa? Foi só para ele esse alerta? Foi não. Foi para mim. Foi para você. Foi para aqueles que se decidem viver no centro da vontade de Deus e dizer para o Senhor: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Na cruz eu entrego o meu eu para viver o seu querer e a sua vontade, porque eu tenho esse DNA. O DNA de Deus é um DNA corajoso, é um DNA forte, é um DNA de ousadia, é um DNA de intrepidez, é um DNA de coragem, é um DNA de decisão, é um DNA de positividade. É esse DNA que eu quero ter em mim. É óbvio que tem situações que nos abatem. É óbvio que tem situações que nos balançam. É óbvio que tem situações que fazem nós brigarmos com o nosso homem interior, com a nossa alma tão sentimental. Eu contei para vocês que eu lutei com a minha alma sentimental a semana passada. E tive que fazer como Davi ensinou. Alma, aquieta-te dentro de mim, porque te perturbas. Porque a alma perturbada dentro de nós, ela vai nos tirar do foco de Deus. Ela vai nos tirar do foco que Deus quer que nós chegamos e alcançamos. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vistas, nós vivemos pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio e sei que vai acontecer, porque fiel é aquele que me prometeu. Acabou. Quanto tempo vai durar isso? Ele que sabe. Do tempo, eu só sou serva. E o servo não questiona. E o servo ele não cobra. E o servo ele não pergunta. O servo ele diz: sim, meu Senhor, eis-me aqui. O servo, a palavra do servo para Deus é: me ensine, me ajude, me oriente,
me dê a sabedoria, me dê o discernimento necessário para agir e reagir enquanto eu espero o seu tempo. O servo não briga com o tempo, porque um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos um dia. Então o servo, o filho, o conhecedor, aquele que está vivendo o DNA de Deus na sua vida, não questiona Deus no tempo de nada. É difícil aprender isso, gente. Parece que é tão fácil falar. Parece que é tão fácil controlar essa situação. Não é não, mas não é impossível. Se você começar a conhecer quem é Deus, por isso esse estudo. Se você começar a cravar no seu coração quem é o seu Deus e o que Ele é capaz de fazer por você, e o que Ele é capaz de realizar por você, e o que Ele já prometeu que Ele vai fazer por ti, você não vai viver mais ansioso por nada. Você vai descansar. Lembra daquele louvor? Quem me prometeu garante. Descansa. Esse mal não é para morte. E por aí vai. Descansar. Obrigada. E o que Deus faz? Vamos lá, Salmo 136. Posso tomar um pouquinho de água enquanto vocês abrem? Salmo 136. Salmo 136. Espera um pouquinho, gente. Eu tô com um ventilador aqui, que ele vira minhas folhas. Salmo 136, versículo 10. Diz assim, ó. Que feriu o Egito no seu primogênito, porque a sua benignidade é para sempre. O que o Senhor está falando aqui? Deus transborda de benignidade, ou seja, de bondade. O que aconteceu aqui? O Senhor havia mandado Moisés chegar até o faraó e fazer inúmeros pedidos. Inúmeras foram as vezes e as oportunidades que Deus deu a faraó para libertar o seu povo. Deus usou Moisés incontáveis vezes para que Moisés chegasse diante de faraó e falasse para ele: ó, liberta o meu povo para que me adore. Faraó, liberta o meu povo para que me sirvam. Faraó, liberta o meu povo para que entreguem sacrifícios de louvor e adoração. O que ele fazia? Endureceu o coração. Resistente, um coração endurecido. Aí o que aconteceu? Um belo dia, onde o Senhor traz aqui para nós.
que feriu o Egito nos seus primogênitos, que a benignidade e a sua benignidade é para sempre. Mas ele feriu ali no Egito os primogênitos. Se você ler a história, para você que não conhece, o Senhor mandou que pegasse o sangue do cordeiro e marcasse as umbrais das portas dos filhos de Israel, dos filhos de Deus, do seu povo, para que quando o anjo da morte passasse, não entrasse ali e não matasse os primogênitos daquela casa. Você consegue entender? E ali o Senhor mostra, porque a minha benignidade é para sempre, mas eu usei de vários recursos. Eu usei de bondade, eu usei de misericórdia, eu usei de longanimidade, para que as pragas não fossem necessárias ser enviadas, para que as pessoas, para que os egípcios não sofressem por uma determinação de um homem. Mas o que aconteceu com aquele povo? Se você ler as 10 pragas, o quanto eles pereceram pela desobediência de Faraó. No entanto, houve uma grande longanimidade da parte de Deus. Até que o Senhor ordenou a praga dos primogênitos. E depois disso, nós sabemos que Faraó, então, desnorteado, liberou o povo para que fosse adorar. E ainda assim, não contente, ele foi atrás. E nós sabemos que o mar se abriu e o povo de Israel passou. E o exército grande e potente de Faraó foi destruído pelas grandes águas que os afogaram. E o povo passou, e do outro lado cantou o hino da vitória. Queridos, não sejamos como o Faraó. Sabia que dentro das igrejas existem muitos faraós, com os seus corações endurecidos? Talvez sejam as circunstâncias, talvez sejam as situações. Pare de seguir exemplos errados de pessoas. Parem de focar os seus olhos para exemplo de pessoas. Parem de justificar o endurecimento do seu coração por conta de erros alheio do irmão que está do seu lado. Lá daquele irmão que está no seu trabalho e que não dá exemplo e nem testemunho de crente. Crente não, cristão. Crente é pouco para representar a profundidade do evangelho. O título de nome crente, eu sou crente, virou popularidade no nome das pessoas. Não, eu sou cristão. Mas o cristão genuíno e verdadeiro, ele não sai batendo no peito, eu sou cristão. Ele não vai fazer um negócio, eu sou cristão. Você pode confiar em mim, pode confiar na minha palavra que eu sou cristão. O verdadeiro cristão, ele é conhecido pelas atitudes que ele tem. Pelo comportamento do DNA do seu Criador, que corre nas suas veias, que faz o seu coração ser um coração quebrantado, um coração igual ao de Jesus, que ama, que perdoa, que se assenta com os pecadores, que deixa com que a mulher que pecou lavar os seus pés, que fala com a prostituta, que chega ali no cego, que chega ali no leproso, que ninguém queria nem chegar perto, nem tocar, nem falar, que viviam isolados. Jesus chega perto dos leprosos. Jesus chega perto dos homens que eram homens que viviam uma vida errada,
homens da lei, conhecedores da lei, porém aplicava de maneira errada a seu próprio querer, a sua própria vontade. Jesus chega ali para sacerdotes cegos. Eu prefiro ser uma criança do que me tornar um sacerdote cego, surdo, que não ouve mais a Deus e que não veja mais a Deus, e que vive e que dirige um povo segundo a vontade do seu próprio coração, ou seja, a sua vontade humana. Foi isso que Jesus veio. Pegou os homens da lei e mostrou para ele que aquelas leis eram revogadas na lei do amor, na lei da misericórdia, na lei da compaixão, na lei da piedade. A bondade de Deus se estende, eterno, nunca muda, e os seus limites, também não existe limites para Deus. Quem é que pode pôr limites? Nós. Porque somos limitados. Nós, porque chegamos em um determinado ponto que não temos mais o que fazer. Então, nós, como homens e mulheres, encontramos limites na medicina, encontramos limites para desenvolvermos problemas, encontramos limites para desenvolvermos situações e circunstâncias, porque somos limitados. Mas o que há de limite em mim, não há de limite no meu Deus. O meu Deus é ilimitado. Sabe o que eu mais gosto de Deus, o que mais me atrai, o que mais me apaixona? É que quando eu chego no meu limite, Ele diz: agora eu estou no controle. Acabou para você, Cris? Aprendeu? Agora quem está na direção sou eu. Charamandecou yalaya sheiri andere malas. Heirecai andere malamassure canta. O meu Deus é um Deus que não tem limites. Então eu não sei qual é a situação, qual é a circunstância que você está vivendo aí. Chegou no limite? Coloca Ele agora para fazer. Peça a Ele agora para fazer. Ele é um Deus sem limite. Ele é único, gracioso, grandioso. Vamos ver lá em João 4:24. João 4:24 vai nos trazer um pouquinho. Deus sem limite, Espírito e único. João 4:24. Deus é Espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é o que, gente? Espírito. Então nós precisamos viver as coisas espirituais. Nós somos seres normais. Nós somos homens e mulheres normais que vivemos uma vida normal. Mas o mais lindo disso tudo é que mesmo sendo normais, nós temos o sobrenatural dentro de nós. Como assim, Cris? Ué, eu sou uma mulher normal, tenho as minhas atividades normais, tenho os meus sentimentos normais, o meu corpo funciona, tenho as funções normais do meu corpo, porém, eu sou um ser espiritual também. Por quê? Quem sabe dizer? Dou-lhe uma.
Porque eu sou corpo, alma e espírito. Mas passando disso, existe um ser espiritual que habita e mora em mim. Quem é? O Espírito de Deus. Oh, aleluia. O Espírito de Deus. Então, Deus é Espírito. E olha onde Ele escolheu habitar. Em mim e em você. Pode dar um glória a Deus por isso? Deus, Ele escolheu habitar em nós. Deus, Ele escolheu se manifestar em nós. Deus escolheu se manifestar através de nós. Não foi vós que o escolhestes. Ele vos escolheu. Ele vos nomeou. Ele vos chamou. Ele vos tem capacitado. Aleluia! É Ele. Ele diz, olha, és minha casa, és meu santuário, és minha morada, és o lugar do Altíssimo e é onde eu farei a minha habitação. Eita, aleluia! É onde Ele habita. E onde Deus habita, não há morte, não há choro, não há tristeza, não há dor, não há angústia, não há depressão, não há fraqueza, não há sentimento de derrota, não há sentimento de fracasso, porque conforme Deus vai entrando, conforme Deus habitando, aonde a luz vai entrando, as trevas vão saindo, queridos. A escuridão vai indo embora, o medo vai indo embora, o fracasso vai indo embora, a depressão vai indo embora, a ansiedade vai indo embora, o medo vai indo embora, o sentimento de derrota vai indo embora, a solidão vai indo embora, a vergonha vai indo embora, a derrota vai indo embora, porque Deus vai entrando e nos fazendo triunfar de glória em glória, de vitória em vitória. Ele vai trazendo o DNA para nós. Viu como é importante conhecer Deus? Viu como é importante saber quem é você em Deus e a importância que você tem para Deus? Você não é um bastardo, você não é um jogado, você não é mais um na multidão, você não é um zumbi nessa terra, você não é simplesmente uma criatura que foi criada e desprezada para viver de qualquer jeito. Você foi uma criatura que se transformou em filho e que hoje tem o DNA e as características do seu Pai. Conhecimento, Romanos 11:33, vamos lá? Tem para pôr aí para mim? Romanos 11:33. Diz assim: eu amo esse versículo. Ele é muito profundo. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e da ciência de Deus. Conhecimento, queridos. Por que você acha que o homem, o ser humano, já evoluiu tanto no seu conhecimento? Já evoluiu tanto na ciência? Por quê? Porque Deus, esse conhecimento vem de Deus.
Por que que você acha que já está estourando por aí a vacina? Logo, logo, em nome de Jesus, nós vamos ter a vacina do Covid. É conhecimento humano? É estudo dos cientistas? É desenvolvimento de pesquisa? É usando ali, dentro dos laboratórios, gastando horas e horas de estudo, de desenvolvimento? É testes em animais, em pessoas? É. Não vamos negar isso. A ciência, ela está aí para isso. Para trazer esses desenvolvimentos. Mas olha, o conhecimento, até mesmo da ciência, vem daquele lá de cima. Porque ele tem a ciência de todas as coisas na sua mão. O conhecimento, a profundidade da riqueza, da ciência, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus, ele é imensurável. Deus, ele é santo, separado de todas as coisas, separado de tudo, com toda onisciência e com toda onipresença. Deus não foi criado por outro ser. Sabia disso? Deus, ele por si, existiu dele somente. Por isso que muitas vezes as pessoas indagam e as pessoas não conseguem acreditar em Deus como um ser divino, um ser celestial, um ser espiritual. Porque as pessoas, elas gostam de viver e de ter algo que nós chamamos de ponto de contato. E elas querem muitas vezes algo que seja explicado e provado e comprovado. Existem várias formas de provarmos e comprovarmos a existência de Deus. Grandes teólogos, grandes homens reconheceram, sábios, reconheceram a existência de Deus. Então Deus, ele não foi criado por outro ser. Ele sempre existiu. De toda a eternidade e por toda a eternidade, do princípio ao fim, ele é existente. A Bíblia diz que Deus é espírito, e isso significa que não está nada limitado pelas regras físicas, nem as regras de tempo. O seu poder não tem limite. E não há regras de Deus não há regras nas leis de Deus de limites ou de tempo ou físico. Tudo bem que a palavra de Deus, bem interpretada, entenda bem, ela não se contradiz com a ciência. Porque ficaria bagunça. E Deus, ele não é um Deus de bagunça e nem um Deus de confusão. Eu já estou encerrando, mas eu quero abrir um parênteses aqui para você. Porque você já pensou e já imaginou? Por que Deus escolheu aquela maneira de enviar Jesus para nascer? Deus, sendo ele Deus, não criou o homem do pó da terra e não soprou nele o fôlego de vida? Por que é que você acha que Deus escolheu aquela maneira de trazer Jesus, de colocar Jesus, de deixar Jesus, de ser somente Espírito, e fazer com que Jesus deixasse simplesmente de ser o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus, mas o Verbo veio e foi colocado de uma maneira sem pecado, mas foi colocado no útero humano. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus envolveu Maria. E naquele momento, colocou na semente do seu útero Jesus. O Verbo eterno. Deus não poderia ter usado outros meios, gente? Poderia.
Mas para não confundir a ciência, para não usar outros caminhos que fossem inexplicáveis aos humanos, tá? Aos homens, que são tão difíceis de entender as coisas espirituais. Deus, então, traça a trajetória de Jesus dessa maneira, colocando ele ali, no útero, para que ele tivesse um desenvolvimento natural como qualquer criança. Crescesse por 9 meses, gerado no ventre da sua mãe. Um ser espiritual, mas que naquele momento, gerado como homem. Então, para Deus não há limites da física, não há limites da ciência, não há limites de tempo. Esse é o Deus que nós estamos conhecendo a cada dia. E por isso nós estamos nos apaixonando cada dia mais. Por isso que, para mim, estar aqui não é esforço, não é obrigação. Eu não estou aqui por mais uma obrigação. Eu estou aqui por amor. E esse amor me impulsiona. Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu provo desse amor, quanto mais eu conheço do que Ele é e do que Ele pode se transformar em mim e na minha vida, mais eu o desejo. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés nessa manhã. Eu gostaria de orar com você. E que nesse momento, conforme nós ouvimos essa palavra, nós pudéssemos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. E que nós alcancemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai querido e santo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, nós nos colocamos, ó Deus, e nos apresentamos diante da Tua presença mais uma vez. Nos apresentamos, ó Pai, diante do Senhor e diante da Tua soberania, diante do Criador, aquele que é o Todo-Poderoso, que é a fonte de vida, que é o conhecedor de todas as coisas, que é o Deus grandioso, imutável, inconfundível, que é um Deus justo, santo, amoroso, misericordioso, bondoso, benigno, verdadeiro, que tem, Senhor, as características, que tem, Senhor, os atributos da sua bondade, da sua misericórdia, da sua lealdade, de um Deus eterno que não muda, de um Deus que é sem limites, de um Deus que é espírito, que é único, que é grandioso, um Deus que tem sobre si todo o conhecimento, um Deus que é imensurável, um Deus que é santo, que nos separa e que é separável de todas as coisas, de Deus que é santo, e na santidade do Senhor nós encontramos toda a separação moral. Pai, nós nos entregamos nas Tuas mãos mais uma vez. Nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos a nossa casa, nós entregamos a nossa família. Nós entregamos todo o nosso eu, toda a nossa vontade humana, todo o nosso conhecimento humano para vivermos os atributos do Senhor. Pai, eu quero, Senhor, viver o DNA do Senhor na minha vida. Senhor, eu não quero nada menos do que isso, Senhor, e aquilo que nos custar. Ensina-nos, Senhor, a abrirmos mão, a renunciarmos aquilo que nos custar. Se nos custar humilhação, que seja.
mas que se for necessário nos humilhar diante do Senhor, que se nós nos humilharmos diante do Senhor e sacrificar aquilo que nos custar, seja o suficiente para que o Senhor venha, para que o Senhor se manifeste, para que a sua glória e o seu poder seja manifestado. Que assim seja, Pai. Que seja cumprido dessa maneira. Que seja assim esse propósito. Mas que o final dele seja glorificar o teu nome. Amém? Queridos, eu quero desejar para você um excelente domingo. Que você tenha um domingo na paz do Senhor Jesus. Reúna sua família, seus amigos, claro, com todo respeito às normas que nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas viva esse dia como se fosse o último dia. Viva esse momento debaixo da graça de Deus. Sabe, os momentos eles são únicos nas nossas vidas. Eles passam e nós não conseguimos mais trazer de volta momentos perdidos, oportunidades de estar com quem nós amamos. Se você hoje tem vontade de dizer para alguém, eu te amo, diga para essa pessoa que você ama. Se hoje você tem vontade de dizer para essa pessoa, olha, você é muito importante na minha vida, diga para ela. Mande uma mensagem, se você não vai ver essa pessoa hoje. Diz para ela, ó, você é muito importante na minha vida, eu te amo. Não deixe morrer o atributo do amor, que é compartilhável de Deus para conosco. Amém? Às 19h30, espero você aqui no Ministério Vida Nova. Rua Renato Werneck, número 18. Eu espero você aqui para mais um culto de louvor. 19 horas, desculpa, gente. Hoje, domingo, às 19 horas. Eu espero você para o culto da família, culto de louvor, de adoração. Traga sua família, convide alguém, você que saiba que tem uma família aí precisando do socorro de Deus, precisando da misericórdia de Deus, precisando aí que Deus intervinha para trazer alguma coisa, para fazer uma história nova. Chame essa pessoa, insista com ela. Ah, Cris, eu já chamei uma, já chamei duas, ela já deu tanta desculpa, ela já tem até mentido para mim, tem inventado. Não desista dela não. Jesus não desistiu de mim, Jesus não desistiu de você. Não vamos desistir de quem Deus quer abençoar, não. Seja um canal de bênção aí, convide alguém. Deus abençoe, tenha um bom domingo. Que a graça do Deus Pai, que a comunhão do doce Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que essa paz que está sobre esse lugar aqui nessa manhã, que está sobre a minha vida, repouse sobre você, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus vos abençoe, querido. Bom domingo para você, tá bom? Espero você logo mais à noite.